Ele pedalava com pressa, carregando comida nas costas e o peso de uma vida inteira no peito. Só não imaginava que um simples toque de interfone seria o começo da receita que mudaria tudo. Se você fizer esse prato do seu jeito, a cozinha é sua. Foi essa frase, dita por um milionário no alto de uma cobertura, que virou o mundo de Caio de cabeça para baixo. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. O céu ainda está escuro quando Caio ajeita a mochila surrada nas costas, calça os tênis gastos e encosta a porta com cuidado para não acordar a filha. No corredor mal iluminado do prédio simples onde mora, o silêncio é cortado apenas pelo estalo das dobradiças e o som abafado dos seus passos apressados. Lá fora, o mundo já gira em outro ritmo. Buzinas, faróis, motos cruzando a madrugada. Caio monta na bicicleta e parte com o rosto firme e o olhar cansado, mas determinado. A cidade desperta lentamente ao seu redor, indiferente ao esforço que ele faz para não deixar o dia vencer sua esperança. Enquanto pedala pelas ruas frias e ainda úmidas da madrugada, Caio passa por prédios imponentes, vitrines reluzentes, gente apressada saindo das portarias. Seu reflexo surge brevemente nos vidros espelhados. Barba por fazer, olhos fundos, mas uma expressão que carrega mais força do que qualquer academia conseguiria moldar. Ele para diante de uma lanchonete, pega o pedido no balcão com um "bom dia", rouco, prende o pacote na mochila e segue viagem. Entre semáforos e ladeiras, o corpo reclama, mas a mente já está no aluguel do fim do mês e na bombinha de asma da filha que acaba a semana que vem. Chegando ao destino, um prédio imponente de 20 andares, Caio tem que esperar o porteiro confirmar a entrega. Ele sente o suor escorrer pelas costas, observa o mármore brilhando sob seus tênis manchados e finge costume. No elevador espelhado, encara a si mesmo por um instante mais longo do que gostaria. Respira fundo, ajeita o boné e murmura: "Só mais uma, Caio. Só mais uma." No topo, a porta da cobertura se abre, revelando um mundo de sofisticação que parece de outro planeta. Mas o que mais chama sua atenção não é o luxo. É a ausência de pressa. Um silêncio acolchoado domina o espaço. Tapetes grossos, móveis, de design, cheiro de madeira cara e algo que Caio só conhecia por fotos de revista. Ele entrega a sacola com um "bom dia, senhor", e está prestes a sair quando escuta uma voz firme, curiosa, não autoritária, mas acostumada a ser ouvida. "Você já trabalhou com comida antes, não é?" A pergunta paira no ar, estranha, fora do protocolo. Caio hesita. Depois assente com um aceno quase imperceptível. Essa troca breve, quase insignificante, é como uma faísca no palheiro seco da vida dele. Quando desce o elevador, o peito de Caio está apertado, mas por um motivo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que algo fora da rotina pode acontecer. Ainda não sabe o que, nem se deve esperar, mas algo mudou naquele dia. E mesmo que não admita, já não pedala do mesmo jeito. Poucos dias depois da entrega na cobertura, Caio está sentado no chão da sala, com Sofia deitada em seu colo, adormecida depois de mais uma crise de tosse. Ele olha para o teto mofado, tentando não pensar no barulho do relógio da parede. O mesmo que sempre marca a hora em que as dívidas parecem pesar mais. A televisão está ligada, mas o som está baixo. Num programa qualquer, um convidado diz em tom casual: "O problema não é de onde você vem, é onde você tem coragem de ir." Caio quase ri, sem humor. "Fácil falar quando se tem para onde ir", murmura. No dia seguinte, enquanto espera mais uma entrega na porta de um restaurante, encontra um antigo colega de cozinha. Trocam 2 ou 3 frases antes do amigo, agora uniformizado e de carro, dizer: "Tu era o melhor do time, Caio. Devia voltar a cozinhar." Aquilo bate fundo. Voltar? Com que tempo? Com que estabilidade? Com que rede de apoio? Mas a frase não sai da cabeça.
lateja como febre. Devia voltar. É aí que o tema da história se revela. Talvez o verdadeiro desafio de Caio não seja o dinheiro, mas a crença de que ele merece mais do que apenas sobreviver. Mais tarde, em casa, Helena, a filha do milionário, mexe em plantas no terraço da cobertura. Houve uma discussão do pai ao telefone sobre gente que não se encaixa no padrão e profissionais à altura da casa. Ela revira os olhos. Para ela, talento e origem não têm nada a ver. Mas já cansou de discutir. Com o pai sobre isso, observando a cidade lá embaixo, ela se pega pensando no entregador que ousou opinar sobre a cozinha e no brilho contido que viu nos olhos dele. Às vezes, a gente só precisa de uma chance. Ela sussurra para ninguém. No fundo, todos. Os personagens estão rodeando a mesma questão, sem ainda nomeá-la. O que define o valor de uma pessoa? O currículo? O sobrenome? Ou a coragem de levantar mesmo quando tudo puxa para baixo? E mais, será que é possível romper o destino que os outros escreveram para você? Caio ainda não sabe, mas a história dele vai girar em torno disso. Porque não basta desejar uma nova vida. É preciso acreditar que se pode construí-la, tijolo por tijolo, mesmo com as mãos cansadas. Na próxima manhã, Caio recebe uma ligação inesperada. A voz do outro lado é formal, quase robótica, mas carrega uma mensagem diferente de tudo que ele ouviu nos últimos tempos. O Sr. Caio Ribeiro está convidado para uma degustação teste na residência do Sr. Augusto Monteiro. Confirmar presença? Ele trava. O coração acelera. E com o celular ainda na mão se pergunta: será que isso é mesmo para mim? A dúvida não é sobre comparecer, mas se ele merece estar lá. E essa dúvida, mais do que qualquer outra, vai acompanhá-lo por um bom tempo. Caio chega à portaria do mesmo prédio imponente de antes, mas dessa vez com o nome na lista de convidados. O porteiro nem olha torto, apenas libera o acesso com um "boa sorte aí, chefe". No elevador, o coração martela no peito. Ele veste a melhor camisa que tem, passada, mas com um furo pequeno na costura da manga. Subindo os andares, ele tenta ensaiar o que dizer, como se portar, mas tudo soa falso. No fundo, tudo que ele tem para oferecer é o que sabe fazer. Comida boa, feita com alma. Ao chegar, é recebido por um homem de terno alinhado que o conduz até a cozinha da cobertura, ainda em reforma. Tudo ali brilha: fogões industriais, bancadas. De mármore, utensílios importados. Augusto Monteiro observa de longe, com o olhar analítico de quem pesa cada detalhe. Helena, por outro lado, está sentada em um canto, mexendo em esboços de projeto, mas ergue os olhos ao vê-lo entrar. Há algo diferente no jeito como ela o encara. Curiosidade, talvez um toque de admiração contida. Caio respira fundo. É hora de mostrar quem ele é. Durante a degustação teste, Caio escolhe pratos simples: arroz cremoso com limão siciliano, frango crocante ao alho e pimenta, legumes salteados com toque de melado. Nada extravagante, mas feito com precisão, com mãos seguras e o olhar fixo no fogo. Enquanto cozinha, fala pouco. Deixa que o cheiro e o sabor falem por ele. Helena, que observa cada movimento, começa a perceber algo que nem os chefes contratados pelo pai conseguiram oferecer: alma. E Augusto, mesmo sem admitir, nota o mesmo. Ao final da refeição, ele se limita a dizer: melhor do que eu esperava. Caio é liberado com um "entraremos em contato". Não é um sim, mas também não é um não, e isso já é mais do que ele esperava. Ao sair, recebe um toque no ombro. Helena o chama e entrega discretamente um cartão de visitas com seu número pessoal. Se precisar falar sobre qualquer coisa. Ele agradece, meio sem graça, mas guarda o cartão com cuidado, como se fosse um amuleto. Ali, naquela troca sutil, começa a nascer a segunda linha narrativa. A que ainda não tem nome, mas que vai crescer devagar. Uma conexão inesperada. De volta ao mundo real, Caio pega Sofia na casa da vizinha. Ela corre para ele, com os bracinhos,
abertos e o sorriso mais sincero que ele conhece. No caminho para casa, ele conta que cozinhou em um lugar bonito e ela pergunta se foi num castelo. Ele ri, sem responder, mas no fundo sabe que foi sim, e que talvez pela primeira vez tenha sido tratado como alguém que merecia estar lá. Essa sensação o confunde, mas também o fortalece. Ele começa a pensar: e se... Alguns dias depois da degustação, Caio volta à rotina de entregas. A cidade segue igual: buzinas, buracos, chuva fina no fim da tarde. Mas, dentro dele, algo mudou. Cada vez que passa por um restaurante, ele imagina como reorganizaria a cozinha. Começa a cozinhar pratos mais elaborados em casa, mesmo com poucos ingredientes. Sofia vira sua primeira cliente, sempre com tá gostoso, papai. No fundo, é como se ele estivesse aquecendo os motores, mesmo sem saber se vai correr. Numa terça-feira qualquer, o celular toca enquanto ele entrega uma pizza. É Helena. A voz dela soa empolgada, mas direta. Meu pai vai dar uma nova chance. Quer que você participe da pré-produção do restaurante que vamos lançar aqui. Não é oficial ainda, mas se quiser vir, é agora. Caio não responde. De imediato, sente o peso da escolha. Aceitar significa se afastar das entregas, arriscar o pouco que ainda segura sua estabilidade. Mas recusar seria abandonar algo que ele nem teve a chance de viver. Ele respira. Quando começo? No dia seguinte, Caio volta à cobertura, dessa vez como parte da equipe. A cozinha ainda cheira a tinta fresca. Os utensílios estão todos no lugar, mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Helena o apresenta para os outros membros. 2. Auxiliares contratados às pressas, um gerente de eventos estressado e um garçom que sonha em ser ator. É um time improvável. Mas Caio, com seu jeito calado e observador, logo assume o espaço com naturalidade. Em pouco tempo, todos o escutam. Ele não manda, mas lidera, sem perceber. Augusto observa de longe. Não diz nada, mas testa. Joga tarefas difíceis, cria situações ambíguas, mede cada reação. Para ele, aquilo ainda é um experimento. Mas Helena percebe. O pai está se convencendo, mesmo que relute. Em meio às idas e vindas, ela e Caio começam a conversar mais. Sobre comida, sobre vida, sobre sonhos guardados. Ela fala da vontade de abrir algo próprio, longe do pai. Ele, da dificuldade de imaginar um futuro diferente. Mas a conversa flui. E isso, para ambos, é novo. O catalisador já foi acionado. Caio está dentro. Não como entregador, mas como alguém que vai participar da construção de algo grande. Ainda não entende completamente o que isso vai exigir dele, emocional, física e moralmente. Mas sente que cruzou uma linha. E mesmo que algo dentro dele queira correr, a porta já se fechou atrás. Só resta seguir em frente. E como sempre, com os 2 pés no chão. E o coração, mesmo sem querer, já um pouco no ar. Na primeira semana de trabalho na cobertura, Caio se sente como um peixe fora d'água num aquário de cristal. Tudo brilha demais, custa demais, exige demais. Ele chega mais cedo do que todos, limpa o balcão antes de começar, organiza as facas em silêncio. Mas, por dentro, o pensamento martela. Isso aqui é mesmo para mim? Cada passo dado é vigiado. Cada erro, amplificado. E o olhar de Augusto, mesmo quando distante, pesa como se fosse uma lâmina sobre a nuca. Helena tenta aliviar o clima com gentilezas sutis. Traz café. Elogia um prato. Ri de alguma observação simples. Mas Caio ainda se segura. Ele não quer parecer grato demais, nem íntimo demais. Teme parecer fraco, ou pior, invasivo. Na mente dele, esse mundo tem regras silenciosas que ele não conhece. E tudo nele, do modo de falar ao jeito de andar, parece gritar que ele não pertence ali. À noite, olhando para Sofia dormindo, ele sussurra. E se eu estiver só me iludindo, filha? O dilema se acentua quando Augusto propõe um teste real. Caio deverá comandar a cozinha durante um jantar particular,
com convidados seletos e pratos autorais. Você diz que é cozinheiro. Mostre. A frase vem carregada de veneno, mas também de oportunidade. Helena tenta suavizar o peso da cobrança, mas Caio já foi atingido. Ele hesita. O medo do fracasso, da vergonha pública, da humilhação, diante de gente importante, o paralisa. Ele nunca cozinhou para empresários, colunistas, críticos. E se tudo der errado? Durante a madrugada, Caio revira cadernos antigos com receitas rabiscadas. Algumas estão borradas por lágrimas de um tempo, que ele não gosta de lembrar. Encontra uma página com a letra da esposa falecida. Receita do arroz com limão, o preferido da Sofia. Ele passa os dedos sobre a caligrafia, fecha os olhos e respira fundo. Aquilo o atravessa como um sussurro do passado. Ele não começou a cozinhar por luxo. Foi por amor. E é nisso que ele precisa se agarrar. Talvez o luxo esteja justamente nisso. Mesmo assim, a dúvida persiste. Na manhã do jantar, ele chega com passos lentos e olhos fundos. Pensa em desistir, em dizer que não está pronto, que não é o perfil, que esperam. Mas, ao entrar na cozinha, encontra o avental dobrado cuidadosamente sobre o balcão. Em cima dele, um bilhete escrito por Helena. Confio em você. E tenho fome. Ele sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, mas sincero. Porque às vezes, tudo que a gente precisa para seguir é saber que não está completamente sozinho. No início da noite, a cobertura já está iluminada por luzes amareladas, velas acesas e música ambiente suave. Convidados bem vestidos começam a chegar, entre eles investidores, críticos gastronômicos e jornalistas. Tudo impecável, menos o coração de Caio, que bate como tambor em dia de tempestade. No vestiário, ele fecha o armário devagar, olha o próprio reflexo no espelho e murmura: vamos com medo mesmo. Amarra o avental, ajeita a gola e sobe as escadas como quem pisa em brasa. Na cozinha, tudo está limpo, afiado, alinhado. Os ajudantes o olham, esperando instruções. Caio respira fundo, bate 2 palmas e começa a distribuir tarefas. O ritmo é intenso, mas fluido. Seu corpo, acostumado ao improviso da rua, agora dança entre panelas e fogões como se sempre tivesse estado ali. Helena, do lado de fora, acompanha cada prato saindo com o coração na mão. Já Augusto permanece em silêncio, observando de longe com o olhar frio de quem pesa riscos. O jantar segue. Entrada: ceviche de banana da terra com cebola roxa. Prato principal: frango ao molho de ervas brasileiras com arroz cremoso de limão. Aquele da receita que Sofia ama. Sobremesa: mousse de chocolate com flor de sal. A cada garfada, murmúrios de surpresa percorrem a sala. Sorrisos discretos. Anotações rápidas. Até o garçom improvisa elogios ao contar as histórias por trás dos pratos. Do outro lado da porta, Caio ouve os ecos e sente a emoção presa na garganta, mas se mantém firme. Ainda não é hora de sentir. É hora de entregar. Quando o jantar termina, há aplausos. Moderados, é verdade, mas reais. Augusto, ainda sério, chama Caio até a varanda. Silêncio entre os dois. Então, o milionário solta, seco: você passou. Vamos seguir com você. Só isso. Nenhuma mão estendida, nenhum sorriso. Apenas a aprovação bruta de alguém acostumado a controlar tudo. Caio agradece com um aceno, contido. Não é o reconhecimento que sonhou, mas é o passo que precisava. E mais, é a primeira vez em muito tempo que ele se sente visto. Na volta para casa, já madrugada, Caio entra no quarto da filha e a observa dormir. Deixa a mochila no chão, senta na beirada da cama e sorri cansado. Toca de leve nos cabelos dela e diz baixinho: o papai tá voltando, filha. De verdade. Pela janela, a cidade ainda pulsa. Mas agora não parece tão distante. Algo mudou. Não só no mundo ao redor, mas dentro dele. E mesmo sem saber o que virá, ele sente. Pela primeira vez em anos,
que talvez sim, talvez ele mereça estar onde está. 2 dias depois do jantar, Helena aparece mais cedo na cozinha da cobertura. Traz um bolo de fubá, ainda quente, embrulhado num pano florido, como os da casa da avó. Fiz ontem à noite. Queria que você provasse, diz, meio sem jeito. Caio, surpreso, agradece e corta um pedaço, elogiando de verdade. É a primeira vez que ela cozinha para alguém. E a primeira vez que ele se permite elogiar sem armadura. Eles riem. A cozinha, por um instante, se transforma em algo mais íntimo do que profissional. Ao longo das semanas, os dois passam a dividir cada vez mais do espaço e das ideias. Enquanto Caio comanda o fogão, Helena reorganiza o ambiente, troca luzes, reposiciona prateleiras, sugere melhorias. Cada ajuste que ela propõe é uma forma sutil de mostrar que acredita no projeto, e nele. Já Caio, aos poucos, se permite contar histórias da infância, dos sabores da sua mãe, da comida, como afeto. Helena escuta com atenção, sem pressa, como quem sabe que a confiança verdadeira se conquista no silêncio entre as palavras. Mas nem tudo são flores. O pai de Helena começa a perceber a aproximação dos dois. Reage com frieza, desmarca reuniões conjuntas, muda prazos. Em uma noite, ao ver Helena rindo com Caio na varanda, Augusto corta o clima com uma frase seca. Lembre-se do seu lugar. A frase é dirigida a ela, mas atinge os dois. Depois disso, Helena some por 2 dias. Não responde mensagens. Caio se inquieta. Volta a duvidar de tudo. Teria ele passado dos limites? Quando finalmente se reencontram, Helena está diferente. Mais séria, mais direta. Você não fez nada errado, mas meu pai acha que estou distraída. E talvez esteja mesmo. Ela suspira. Eu só não sei como lidar com isso. Caio não sabe o que dizer. Apenas a observa e naquele momento, sem toque ou confissão, algo entre eles se firma. Um tipo de pacto invisível. Vão continuar, mesmo que o mundo deles tente separar. Só não sabem ainda o preço que isso vai ter. Em paralelo, a cozinha começa a ganhar fama. Influenciadores comentam. Críticos fazem elogios discretos. E os clientes voltam. Mas enquanto tudo parece subir, Caio sente que algo se aproxima. Uma tensão no ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade. Ele tenta ignorar. Foca nas receitas, no fogo, no corte exato da cebola. Mas no fundo, já sabe, nem toda conquista vem sem sacrifício. E quando o coração entra na receita, os erros custam mais caro. Nos dias que se seguem, Caio se torna a alma viva da cozinha. Seus pratos ganham. Elogios cada vez mais calorosos. E até o gerente estressado se rende. Você nasceu para isso, cara. Ele testa combinações ousadas, reinventa receitas de infância e até improvisa versões sofisticadas de pratos populares, como escondidinho de carne seca e arroz doce com raspas de laranja. A cozinha se transforma em um palco. E Caio, pela primeira vez, atua com orgulho, não como figurante, mas como protagonista da própria história. Helena também floresce. Assumindo a ambientação do restaurante, ela combina cores, texturas, iluminação. Traz artistas locais para expor quadros, investe em louças artesanais e redesenha a entrada do salão com vasos de barro e madeira de demolição. Os dois trabalham, em harmonia, em silêncio ou gargalhadas, com olhares que falam mais do que palavras. A conexão entre eles vira combustível, para o projeto, para os pratos, para as pequenas alegrias que preenchem os vazios antigos. A clientela, anticética, agora se encanta. Casais apaixonados, empresários curiosos e até chefes renomados começam a aparecer. Um deles, ao experimentar o peixe grelhado com crosta de castanha do Pará, pergunta: quem é o responsável? Por isso aqui? E Caio, com um sorriso contido, responde apenas: alguém que ama cozinhar. A frase circula pelas redes sociais do restaurante, acompanhada de uma foto espontânea dele com o avental manchado e uma colher de pau na mão. A postagem viraliza. A cozinha vira símbolo de autenticidade. Mas não é só o restaurante que cresce.
Caio se permite pequenas alegrias com Sofia. Compra uma mochila nova para ela, leva ao parque aos domingos, cozinha jantares especiais só para os dois. A relação deles ganha leveza, e mesmo com as contas ainda apertadas, ele se sente rico. De tempo, de presença, de sentido. Até pensa em retomar os estudos de gastronomia por EAD. Helena o apoia. Acredita nele. E esse apoio, mesmo silencioso, o transforma. Tudo parece ir bem demais. E é justamente aí que mora o perigo. Uma noite, ao fecharem o restaurante, Helena encosta a cabeça no ombro de Caio e ele segura sua mão. O silêncio entre os dois é bonito, quase perfeito. Mas antes que possam dizer qualquer coisa, a porta da cozinha se abre. E Augusto os vê. Não diz nada, apenas encara, fecha a porta e vai embora. Mas o olhar dele, aquele olhar diz tudo. A calmaria está com os dias contados. Na manhã seguinte, ao olhar silencioso de Augusto, o clima na cobertura muda. O bom humor do dono da casa desaparece. Reuniões são canceladas, decisões são tomadas sem consultar ninguém. E pela primeira vez em semanas, Caio sente o chão tremer de leve sob seus pés. Helena tenta minimizar. Ele vai digerir, só precisa de tempo. Mas Caio conhece aquele tipo de silêncio. É o mesmo que antecede uma demissão. O mesmo que sente nas ruas, quando a chuva vem de repente, mesmo sem nuvens no céu. Naquela semana, um renomado crítico gastronômico faz reserva. É a grande chance do restaurante alcançar a mídia nacional. Augusto decide que Caio não comandará o jantar. Sem explicação, sem conversa. Apenas comunica. No lugar dele, um chefe de confiança será chamado. Alguém com diploma. Francês, currículo internacional e nenhum envolvimento emocional com a equipe. Caio fica calado. Apenas abaixa os olhos. Helena tenta confrontar o pai, mas é ignorada. Eu estou protegendo o negócio, ele diz. Esse restaurante precisa de mais do que coração, precisa de reputação. Caio passa o jantar inteiro, lavando utensílios em silêncio, com o som abafado das conversas sofisticadas ecoando lá de fora. Cada risada, cada elogio ao novo chefe parece uma facada. Quando o último cliente vai embora, ele permanece ali, limpando o balcão já limpo, tentando entender o que errou. Helena entra e o observa. Tenta se aproximar, mas ele recua. É o mundo dela, não o meu, pensa. Ela vai seguir. Eu sou só uma vírgula nessa história. Pela primeira vez desde que chegou ali, Caio pensa em desistir. Nos dias seguintes, o afastamento se intensifica. Helena finge normalidade, mas a tristeza é visível. Caio volta a fazer entregas nas manhãs como se fosse um castigo autoimposto. Sente que precisa manter os pés no chão, antes que a queda machuque mais. A cozinha, que antes era viva e pulsante, agora parece fria. E enquanto tudo ao redor gira, ele se isola, como se estivesse cercado por paredes invisíveis. Cada passo parece mais pesado, cada sorriso mais difícil. Mas o que ele não sabe é que algo está prestes a acontecer. Uma jornalista anônima que visitou o restaurante dias antes escreve uma crítica emocionante, exaltando justamente o sabor de verdade dos pratos preparados por Caio. O texto viraliza. Cita o nome dele. Conta a história do entregador que virou chefe. E a cidade começa a olhar para ele de outra forma. Caio lê o texto no celular, sozinho, no banco da praça, com Sofia adormecida no colo. Os olhos se enchem. Mas o coração ainda duvida. Porque, quando você passa tempo demais na beira do abismo, é difícil acreditar que o voo é possível. Mesmo após a crítica elogiosa, Caio não volta a ocupar seu lugar na cozinha. Augusto se mantém firme em sua decisão, alegando que o restaurante precisa de profissionais com formação. A desculpa soa vazia, mas é o bastante para manter Caio fora do comando. Ele passa a ir ao restaurante apenas para auxiliar nos bastidores, limpando, cortando, organizando, como um operário invisível no palco que ele ajudou a construir. Helena, cada vez mais frustrada, confronta o pai.
Mas quanto mais ela insiste, mais ele endurece. Ele é um risco emocional, não um gestor, decreta Augusto, como quem fala de um funcionário, não de uma pessoa. Caio tenta se convencer de que tudo bem, que isso é só uma fase, que pelo menos ainda está perto da filha, tem um trabalho, um teto, mas o vazio cresce por dentro. Na cozinha, ele passa a se distrair, comete pequenos erros, derruba um prato, corta o dedo. A confiança, que levou meses para erguer, começa a ruir como areia molhada. Em casa, Sofia sente. "Você tá triste, papai?" pergunta ela com o olhar inocente que sempre enxerga demais. Ele disfarça com um sorriso, mas ela não acredita. Porque mentira de pai, criança sente no silêncio. As mensagens de Helena se tornam menos frequentes. Ela está sobrecarregada, tentando manter o restaurante funcionando, administrando egos, fornecedores, críticas e agora, uma distância que não sabe como consertar. Uma noite, tenta conversar com Caio na saída. Ele se esquiva, frio. Diz que não tem tempo, que precisa buscar a filha. Ela insiste, pede para ele não se afastar. Mas ele corta. "Já entendi, Helena. Tem coisas que não são para mim. Essa é uma delas." E vai embora sem olhar para trás. O que ele não vê é que ela fica parada ali por um bom tempo, sozinha, no escuro. Como se não bastasse, a vizinha que cuidava de Sofia anuncia que vai se mudar. "Já arrumei outra casa, Caio. Foi bom enquanto durou." Ele disfarça o desespero. Agora precisa escolher entre deixar Sofia com uma desconhecida ou parar de trabalhar. Na semana seguinte, a menina tem uma crise forte de bronquite e vai parar no hospital. Caio dorme sentado na cadeira, com ela no colo e a bombinha na mão. Naquele silêncio de hospital, entre bips e respiração pesada, ele sente tudo ruir. A dúvida que já vinha crescendo agora vira certeza. Ele falhou. De novo. E o golpe final vem de onde menos esperava. Na semana seguinte, ao voltar à cobertura para entregar seus pertences da cozinha, encontra o novo chefe servindo um prato idêntico ao seu arroz cremoso de limão, mesma receita, mesmo toque de manjericão. Só que agora assinado por outro nome no cardápio. Caio pergunta a um dos garçons. Disseram que é criação da casa. Ele engole seco. Sai dali com a mochila nos ombros mais leve do que quando chegou, mas não porque está livre. É o peso da frustração que já virou vazio. E vazio, às vezes, parece leve. Caio não volta mais ao prédio, nem por trabalho, nem por lembrança. Apaga o número de Helena, silencia o grupo dos funcionários e volta a rodar com a bicicleta nas ruas da cidade. Os joelhos doem, o frio da manhã corta a pele e a mochila parece mais pesada do que nunca. Mas nada disso incomoda tanto quanto o silêncio dentro dele. Um silêncio que antes era resistente, agora é desistente. As luzes da cidade, que antes brilhavam como possibilidade, agora ardem como zombaria. Sofia melhora da crise, mas a alegria dela parece solitária. Desenha o pai com um chapéu de cozinheiro e o entrega com um sorriso. "Você ainda é meu chefe." Caio engole seco, finge alegria e cola o desenho na geladeira. Mas na madrugada seguinte, enquanto arruma a marmita dela, ele encara o papel, como quem encara um espelho, e não se reconhece. Talvez eu tenha mesmo me enganado. Talvez essa história de recomeço não seja pra gente como a gente, pensa. O som do micro-ondas apitando parece bater mais fundo que qualquer buzina da rua. Naquela semana, Caio liga para o antigo patrão de um restaurante no interior onde trabalhou por 2 anos. Pergunta se ainda precisa de ajudante. O homem diz que sim, que não paga muito, mas oferece moradia. Caio agradece. Pensa, planeja, escreve até uma lista. Alugar caminhão, avisar escola, vender bicicleta. Não conta para ninguém. Não quer conselho, não quer piedade. Quer apenas sumir com dignidade. Porque há dores que só o silêncio consegue carregar. Na véspera da mudança, arruma tudo em caixas. Sofia dorme cedo, exausta da despedida com a escola. Ele vai até a cozinha, abre a gaveta e encontra o cartão que Helena lhe deu meses atrás.
aquele com o número escrito à mão. Passa os dedos sobre o papel, depois dobra com cuidado e joga no lixo. Sem raiva, sem mágoa, apenas com o vazio, de quem já não espera mais nada. O som do papel amassado ecoa pela cozinha como um ponto final que ninguém ouve. Antes de dormir, senta-se ao lado de Sofia e olha para ela por longos minutos. Ali está tudo que ainda o prende. Tudo que ainda o move. Tudo que ainda pulsa. Mas, mesmo assim, o peito pesa, como se o amor por ela fosse o último motivo e, ao mesmo tempo, o maior fardo. Porque amar alguém também é saber a hora de desistir de um sonho. Pelo menos é nisso que Caio acredita naquela noite. E quando apaga a luz, já não pensa em pratos, nem em Helena, nem em cobertura. Pensa apenas em seguir. De cabeça baixa, mas em frente. A madrugada é fria, mesmo em pleno verão. Caio está sentado no sofá da sala, sozinho, com a luz da rua filtrando pela janela. As caixas estão empilhadas no canto, a bicicleta desmontada, e Sofia dorme com o urso de pelúcia apertado no peito. O relógio marca 3h47, mas Caio não. Consegue dormir. Os olhos abertos encaram o teto. O pensamento gira em torno de uma única pergunta. É esse o fim que eu escolhi? Ou o fim que me deixaram? Do nada, ele levanta. Vai até a cozinha, abre a lixeira e pega o cartão amassado. Alisa o papel com cuidado. O número ainda está lá, intacto. Senta-se novamente e olha para o celular. Não disca. Apenas segura o aparelho nas mãos, como se o peso da escolha estivesse todo ali. Não é só sobre voltar. É sobre encarar a vergonha, a dúvida, o medo. É sobre aceitar que talvez ainda exista algo que ele merece. Mesmo depois de tudo. Mesmo que doa. Mesmo que pareça loucura. Lembranças vêm como maré. O primeiro prato servido na cobertura. O riso abafado de Helena quando queimou o dedo. O bilhete dela sobre confiar nele. As conversas sobre abrir um bistrô pequeno, com mesas de madeira e cheiro de pão no ar. Ele fecha os olhos. Uma lágrima escapa. Mas não de dor, de cansaço. Porque fingir que nada disso foi real exige uma força que ele não tem mais. Porque fingir que não se importa é pior do que sofrer. De repente ouve um barulho. Sofia tossindo. Vai até o quarto dela. A menina se senta na cama e pergunta com a voz arrastada. A gente vai morar longe mesmo, pai? Ele hesita. Senta ao lado dela. E antes de responder, percebe o desenho colado na parede. Aquele com ele de chapéu de cozinheiro segurando um prato. Sofia se aninha em seu colo. Você é bom naquilo, papai, de verdade. Caio segura firme. O peito parece rasgar por dentro. Mas naquela dor mora uma verdade. Ela ainda acredita nele, mesmo quando ele já não acredita em si mesmo. Ao voltar para a sala, Caio pega o celular de novo. Respira fundo. Olha para o número. Dessa vez, não hesita. Digita. Chama uma vez, duas. Na terceira, do outro lado da linha, uma voz sonolenta atende. Caio! Ele engole em seco. Desculpa a hora. Eu só queria saber se aquela ideia do bistrô ainda tá de pé. Do outro lado, silêncio. 1 segundo, 2, 3. Então, Helena responde com a voz baixa, mas firme. Tá. E eu só estava esperando você lembrar disso. Na manhã seguinte, o sol invade a sala antes mesmo do despertador tocar. Caio está de pé antes de Sofia acordar. Passa um café simples, mas o cheiro preenche a casa com algo novo. Esperança. As caixas continuam no canto, mas agora parecem menores. Enquanto a filha ainda dorme, ele senta à mesa e começa a escrever em um caderno velho, riscando, anotando, desenhando esboços de cardápio, lista de fornecedores baratos, ideias para nome do bistrô. Não é grandioso, mas é dele. Pela primeira vez o sonho tem formato. Helena chega à casa dele 2 horas depois com os cabelos presos e os olhos inchados, mas com um sorriso verdadeiro.
Achei que ia demorar mais para você me ligar. Brinca. Caio ri, um riso curto, quase tímido. Eles não falam do passado, nem das mágoas, nem do pai dela. Apenas sobre o que vem agora. Sentam no chão, entre as caixas da mudança que já não vai mais acontecer, e passam horas traçando planos. Não tem muito dinheiro, não tem patrocínio, mas tem vontade. E isso, para quem já teve tudo e perdeu, vale ouro. Os dias que se seguem são de batalha. Encontram um ponto simples para alugar, antigo açougue de bairro com azulejos quebrados e cheiro de mofo. Mas aos olhos dos dois é território sagrado. Pintam as paredes juntos, reformam o balcão, instalam uma estufa emprestada por um amigo de Helena. Sofia ajuda colando adesivos nas janelas, enquanto canta músicas inventadas. Aos poucos, o espaço ganha vida. Nasce não só um restaurante, mas um recomeço. Um lugar onde ninguém precisa provar que é digno. Só precisa ser de verdade. Caio volta a cozinhar com alma, sem pressão, sem olhar por cima do ombro. Helena cuida da decoração e do atendimento. Fazem testes com pratos que misturam técnica com memória. Caldo de feijão com coulis de pimenta biquinho. Pão de queijo com recheio de goiabada. Bolo gelado com toque de conhaque e cravo. Cada receita carrega uma história. E cada cliente, ao provar, sente que está comendo algo mais do que comida. Está comendo coragem, saudade, afeto. No dia da inauguração, o bistrô está cheio. Amigos, curiosos, vizinhos, ex-colegas. Até o garçom do restaurante da cobertura aparece para desejar boa sorte. Caio, de avental limpo, olha ao redor e respira fundo. Ao seu lado, Helena segura sua mão, discreta. Sofia corre entre as mesas, espalhando desenhos e gargalhadas. E ali, naquele espaço pequeno com cheiro de alho dourado e sonho realizado, Caio entende. Ele não foi só salvo pela chance que recebeu, mas pela escolha que fez de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Alguns meses se passaram desde a inauguração. O bistrô, batizado de Raiz em Fumaça, virou ponto de encontro no bairro. Gente simples e gente fina sentam lado a lado nas mesas de madeira rústica. Não há uniforme. Há aventais com nomes bordados à mão. Não há luxo. Há história em cada prato. E no centro disso tudo, Caio, agora com postura ereta, sorriso tranquilo e o olhar de quem, enfim, se reconhece no espelho. Não como um entregador. Não como um erro passageiro. Mas como um homem inteiro. Helena assumiu a parte criativa do espaço. Decora as mesas com flores colhidas na feira, cria murais com fotos de clientes e organiza saraus noturnos com artistas locais. Seu pai ainda não aprovou o projeto, mas foi discretamente jantar lá uma vez. Não falou nada, mas comeu tudo. E deixou uma nota generosa no caixa com um bilhete. Quando se constrói com verdade, não se precisa de aprovação. Helena leu, sorriu, guardou. Não por necessidade, mas como símbolo de paz. Sofia ganhou um espaço especial no bistrô. Uma prateleira com livros, lápis de cor e potinhos de brigadeiro. Todo cliente novo recebe um desenho feito por ela. Do chefe papai, como diz. Ela não sabe, mas é a melhor estratégia de marketing que já inventaram. E toda vez que alguém elogia o arroz cremoso de limão, Caio aponta para a filha e diz: essa receita tem o nome dela. Porque tem. Porque tudo sempre foi por ela. E agora também é com ela. Certa noite, enquanto fecham o restaurante, Helena e Caio sentam na calçada, dividindo um pedaço de bolo. Não falam de futuro, nem de passado, apenas respiram o agora. Você percebe que tudo isso começou com uma entrega, né? Ela diz. Ele ri. É, só que a entrega foi minha. E então, como num acordo silencioso, ela encosta a cabeça no ombro dele. Não precisa dizer que o ama. O silêncio já diz tudo. A jornada foi longa, doída, injusta às vezes, mas, no fim das contas, verdadeira.
O restaurante fecha suas portas naquela noite, como em todas as outras. Mas algo no ar permanece aberto. A certeza de que a vida pode surpreender, de que caminhos improváveis guardam destinos grandiosos, de que não é preciso nascer com tudo para conquistar algo que valha a pena. Basta não desistir. Basta se entregar, não ao medo, mas à possibilidade. E Caio, o homem que pedalava com a vida nas costas, agora cozinha com o coração nas mãos. E isso é tudo. O dia amanhece devagar na cidade. As luzes dos postes ainda estão acesas quando Caio abre a porta do bistrô. O silêncio da rua contrasta com o calor que já começa a se formar na cozinha. Ele coloca o avental, amarra com firmeza, liga o fogão e respira fundo. O cheiro do alho dourando na manteiga invade o espaço. É só mais um dia, mas para ele é tudo. Porque agora cada manhã tem propósito, cada prato tem alma e cada passo dado carrega o peso de quem caiu. E decidiu levantar. Sofia chega. Pouco depois, com a mochila nas costas e um desenho novo nas mãos. É você, fazendo comida feliz, diz, entregando o papel ao pai. Caio sorri com os olhos marejados. Ele cola o desenho na parede ao lado do primeiro, aquele antigo, feito nos dias mais escuros. Os dois agora estão lado a lado, como espelho de quem ele foi e quem ele se tornou. Atrás dele, o sol começa a entrar pelas janelas. A luz bate no avental branco e o ambiente se ilumina como se o próprio dia estivesse sorrindo. Do outro lado da rua, Helena observa tudo. Encostada, no batente da porta com um café na mão e um sorriso no rosto. Ela não diz nada, apenas assiste, porque sabe que algumas vitórias não precisam ser celebradas com aplausos. Basta o silêncio da paz, o calor da presença, a leveza do agora. Caio a vê, e por um instante, tudo para. Ele caminha até ela, encosta a testa na dela e fecha os olhos. Estão exatamente onde escolheram estar. E isso basta. A câmera se afasta, subindo lentamente, mostrando o pequeno bistrô em meio à cidade imensa. Gente passando, buzinas ao fundo, a correria de sempre. Mas ali, naquele cantinho modesto, existe um refúgio. Um lugar onde o passado foi ressignificado, o presente foi abraçado. E o futuro? Bom, o futuro está sendo preparado com afeto. Uma colher de cada vez. E a última imagem é de Caio voltando para a cozinha, mexendo o arroz com limão no fogo brando, enquanto Sofia coloca as cadeiras em ordem e Helena escreve o cardápio do dia com giz branco na lousa. 3 vidas cruzadas. Pelo acaso, agora unidas pela escolha. E lá no fundo, no som abafado da cidade, é como se o mundo dissesse baixinho, entregue com amor, e tudo chega onde tem que chegar. E aí, você acredita que uma única escolha pode mudar tudo? Se essa história te tocou de alguma forma, imagine quantas outras ainda esperam por você. Conta pra gente nos comentários. Você já teve um momento em que sentiu que precisava recomeçar? Ou conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vão mexer com você. E aproveita que o vídeo ainda não acabou. Clica aqui na tela e assista a mais uma história emocionante que vai fazer seu coração bater diferente. A gente se encontra lá.